crack já é a segunda droga mais consumida pelos pacientes do Centro Mineiro de Toxicomania. Hoje no estúdio, o convidado é o psiquiatra, homeopata, presidente do Conselho Estadual de Entorpecentes, Aloysio Andrade. Bom dia. Bom dia, Patrícia. O senhor vê uma relação direta ao consumo do crack e o aumento da criminalidade, da violência? Sem dúvida, são duas as características do crack. Primeiro, a rápida degradação do usuário. A própria pessoa tem esse problema sério de perda de neurônios, de destruição de células cerebrais. Segundo, um alto grau de agressividade, na medida que o crack, então, tira da pessoa essas características que a gente chama de culturais, de educação, quer dizer, ele fica animalizado. Então, a agressividade, seguramente, o grande aumento dela tem a ver com o consumo. A gente pode dizer em risco em dois sentidos, em dois lados, quer dizer, para o usuário, para o consumidor e para as pessoas, no caso da reportagem, que vivem ali perto também e tem que lidar com esse aumento de criminalidade. Seria isso? Sim, e a gente tem aí uma preocupação pela rapidez com que tanto a degradação da pessoa ocorre, né? A gente viu a imagem ali do rapaz deitado, completamente sem condições de nada, né? E o quanto que essa agressividade também pode ocorrer com o uso de uma única vez. Quer dizer, uma única vez que o usuário usa, ele pode sair imediatamente depois e matar por motivos completamente torpes, por motivos completamente insignificantes. Isso teria relação, talvez, com esse aumento do número de pacientes, por exemplo, que o Centro Mineiro de Toxicomania revela numa pesquisa? Sim, Patrícia. O que acontece é que os que procuram tratamento são minoria diante dos que têm o problema. Então, é uma ponta de iceberg. Nesse caso aí, esse aumento da demanda de pacientes por uso de crack vão mostrar, então, que existe um número muito grande de pessoas que, pelo preço, pelo baixo custo dele, têm feito uso, então, da substância ao invés de outras drogas. Agora, qual o perigo, no que o consumo do crack pode ser pior comparado às outras drogas? Exatamente a questão da agressividade. Por ser uma substância grosseira, uma substância pouco trabalhada no laboratório, ela tem, então, uma ação que é uma ação, vamos dizer assim, devastadora sobre o sistema nervoso central. Enquanto estimulante, vai trazer essa agressividade que é natural do ser humano e que é contida pelo processo educacional, pelo processo cultural, ela vem à tona de uma maneira intensa. O poder de dependência é muito maior? Muito maior também. Como a gente podia dimensionar essa dependência? O senhor disse uma única vez já seria suficiente para a pessoa ficar Sim. dependente do produto, seria isso? Exato. Tanto ela, com uma única vez de uso, pode trazer uma reação que a pessoa nunca teve, né, uma reação de agressividade que não faz parte do seu temperamento, não faz parte da sua natureza, quanto pela intensidade de ação pode fazer com que as outras drogas experimentadas, bebida, maconha e etc., pareçam uma bobagem, porque o efeito delas é muito menor do que o efeito do crack. Agora, o senhor disse também que é uma minoria que procura tratamento. Isso é um problema grave e é difícil também buscar ajuda? É o que estimula as famílias e aos amigos a forçarem esse tratamento. Muitas vezes as pessoas questionam, mas como é que você vai forçar alguém a se tratar? No caso do crack, há necessidade de uma internação, primeiro em um local psiquiátrico para poder fazer a desintoxicação. O senhor acredita que sempre é necessária a internação? No caso do crack, sem dúvida que sim. Porque o sistema nervoso central é tão abalado que ele precisa de um prazo onde ele não tem a possibilidade de acesso à substância. Porque enquanto ele puder atingir essa substância, ele vai buscá-la de uma forma contínua. Então, esse primeiro tempo é um tempo de internação em regime fechado, lógico que sem as condições psiquiátricas antigas, onde a pessoa é submetida a soro com antidepressivos para poder, então, fazer uma limpeza e daí permitir a ida para a fazenda. Então, alertar as famílias, alertar aos amigos também, que pessoas dependentes de crack precisam de ajuda, não se deve esperar a solicitação. Se eu quero me tratar, a necessidade é uma necessidade intensa e a gente sabe que como substâncias desse tipo alteram o poder de querer da pessoa, a gente não deve esperar ela querer. Esse tratamento, infelizmente, ele tem que ser um tratamento autoritário, um tratamento feito independente da pessoa querer ou não. Nesse caso da pessoa ser apenas voluntária, desejar parar, quer dizer, nesse caso não é difícil, o senhor diz que é impossível, é necessário o tratamento e é demorado? Até porque a gente tem um defeito aí na área da vontade. A pessoa pode ter a boa vontade, mas não tem a força de vontade, né? O tratamento, ele deixa esse problema de demora, ele traz esse problema de demora justamente em função do fato que, como alterações cerebrais são alterações profundas, existe a necessidade de um tempo maior para a pessoa então voltar a ter suas conexões, a produzir as próprias substâncias de bem-estar, coisa que o sistema nervoso central nosso faz. Então, a questão da droga é justamente você deixar o uso da droga externa e voltar a produzir a droga interna. Um trabalho, uma política mais eficaz no caso da prevenção, o senhor acredita que seria eficiente?
Patrícia, a gente considera que não existe prevenção às drogas, existe prevenção a toda situação que piora a qualidade de vida do ser humano. Sim. E essa prevenção envolve a prevenção integral, que são, então, valores éticos, morais, espirituais e de esforço. E hoje a sociedade, infelizmente, não tem dado esse exemplo aos filhos. Então, a prevenção, ela só é feita a longo prazo, ela precisa de ser feita, mas nós hoje temos uma demanda de pessoas que já têm o problema, que exigem, então, do governo, coisa que não vem sendo feita, infelizmente, a gente espera que o governo Aécio Neves faça isso, por exemplo, da regulamentação do Fundo Estadual de Prevenção. Esse fundo, então, que vai fornecer dinheiro para clínicas, para o trabalho de prevenção. Enquanto a gente não tem dinheiro para um projeto desse, a gente vê que não existe a real intenção de melhora. Fica difícil e repreensão nem sempre funciona também, ou não é tão eficiente assim. É como você tampar a boca de uma garrafa, de um vulcão, depois a coisa vai estourar. Perfeito, senhor Aloysio Andrade, psiquiatra homeopata, também presidente do Conselho Estadual de Entorpecentes. Obrigada pela presença aqui hoje. Obrigado, bom dia, Patrícia. Um bom dia também.